Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina Informática e Sociedade do curso Licenciatura em Computação. Sejam todos bem-vindos, espero poder colaborar com a formação de vocês nesse nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos falar de um aspecto muito importante ligado aí às questões de sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente. Nós vamos passar aí brevemente sobre algumas legislações, algumas práticas adotadas pelas empresas de hoje, o que é que nós temos no sentido de sustentabilidade, meio ambiente e TI verde, né? Quais são as práticas, as legislações, as tecnologias, enfim. E por último faremos uma consideração final a respeito do nosso panorama, o que é que nós teremos aí nos próximos anos. Eu espero contar com o empenho de todos vocês, lembrando sempre, né, não deixe de acessar os materiais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá? Muito bem, semana 3, sustentabilidade e meio ambiente na área de informática. Esse será o tema deste nosso terceiro encontro. Bom, antes da gente começar, como de costume, é interessante nós falarmos algo que motive você a continuar estudando, né? Porém, eu trouxe algumas imagens justamente para a gente refletir na seguinte situação. Muitas vezes a motivação faz você começar, né? O que é a motivação? Você tem um motivo para chegar em algum lugar. Porém, na maioria das vezes, o que vai fazer com que você continue na caminhada serão as mudanças de hábito, tá? Então esse recadinho básico agora no início, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, vai dizer respeito à questão das mudanças de hábito, tá? A motivação faz a gente começar, mas o hábito faz com que a gente continue, permaneça firme na caminhada, tá? Para vocês entenderem, eu trouxe aqui 7 hábitos que você deve abandonar para se tornar o vencedor de fato, né? Necessidade de agradar os outros, duvidar de si mesmo, nós temos aí pensamentos negativos que atrapalham e muito a nossa caminhada na busca dos nossos objetivos. Não tenha medo do fracasso, o medo só paralisa e atrapalha. Dizer sim, querendo dizer não, abandone esse hábito o mais rápido que você puder, pois ele é extremamente destrutivo. Andar com pessoas de caráter duvidoso, esse é um outro hábito que pode te prejudicar bastante. E por último, deixar para amanhã o que dá para fazer hoje, tá? Então são 7 hábitos que você precisa abandonar para que você possa se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai, de fato, alcançar os seus objetivos. E eu trouxe também, evidentemente, 9 hábitos que vão garantir o seu sucesso na vida, tá? São dicas e de hábitos que você deve construir no dia a dia de forma que você os faça, sem mesmo perceber que você está realizando essas atividades, tá? O primeiro deles é trabalhe com metas e agenda, sempre tenha o que fazer em mente nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? Planeje seu dia sempre, seja otimista e pense positivo. É comprovado que os nossos pensamentos, eles atraem, tá? Então, se você tem um pensamento negativo, você vai atrair situações negativas. E o contrário também é verdade. Se você tiver pensamentos positivos, você também vai atrair pensamentos positivos. Obtenha o poder da ação, né? Sempre esteja em ação, nunca pensando, mais tarde eu faço, daqui a pouco eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou executar, eu vou pensar. Não. Haja. O poder da ação é que vai levar você de um lugar para o outro, e não o poder do pensamento. Poder da ação, tá? Habitue-se a ler mais e utilizar menos a TV. Cuide da saúde, da mente e do corpo, isso é fundamental. Não deixe de realizar atividades físicas, porque é isso que você precisa ter uma máquina em boas condições para poder chegar onde você quer. Tenha persistência e paciência, porque os resultados não vão chegar da noite para o dia. Não adianta você esperar uma semana, um mês, eles vão demorar para vir os resultados positivos. Então, da mesma forma que quando a gente planta uma semente, a árvore não nasce no outro dia, não é? Então, é necessário ter paciência para colher os seus frutos, os seus resultados. Seja grato, agradeça todos os dias tudo que você tem, tudo que você é, agradeça pelas dificuldades também, porque afinal de contas elas são fonte de aprendizado, não é? Acorde cedo e seja produtivo.
Esse negócio de acordar tarde, dormir tarde, acordar tarde, internet, isso é um péssimo hábito, né? Então construa o hábito de acordar cedo, produzir, que isso aí você com certeza vai obter resultados melhores. E por último, não deixe de ter hobbies, né? Tenha hobbies, coisas que você gosta de fazer por lazer, e não deixe também de cuidar da sua família, dos seus entes queridos e de quem você gosta, tá? Esses são os nossos recados aí para que você continue firme nessa caminhada, nesse seu curso, e que você de fato alcance o sucesso, os objetivos que você deseja alcançar ao longo desta caminhada. Muito bem, vamos lá. Começando aí falando sobre resíduos eletrônicos, tá? Nós vamos falar aí algumas definições, características, vida útil, e enfim, né? O que se fala hoje sobre resíduos eletrônicos numa sociedade que produz cada vez mais resíduos eletrônicos, né? E o que tem se falado a respeito disso? Então esse vai ser o nosso tema dessa primeira unidade do nosso encontro, tá? Tá ok, falando de a rapidez da obsolescência. Não sei se você já ouviu falar nessa palavrinha aqui, ela não é tão comum, não é? Mas quando a gente fala obsolescência, nós estamos nos referindo ao tempo de vida útil de algo ou de alguma coisa, algum serviço, enfim, né? Então, qual é a vida útil de um determinado equipamento? De um produto, de um serviço, não sei, né? E a gente traçando aí um paralelo com o que a gente até falou na aula passada, sobre a questão da evolução tecnológica, é notório nessa questão da rapidez com que as empresas lançam no mercado novos modelos de equipamentos eletroeletrônicos de todos os tipos, né? Desde eletrodomésticos, passando por aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, enfim. Então a indústria hoje ela evolui muito rápido, as tecnologias elas avançam num ritmo muito frenético, né? E o que acontece? No imaginário popular, gente, quem não adere a essas tecnologias praticamente está parado no tempo, né? Se você parar para pensar, não sei qual é o seu aparelho de celular hoje, mas com certeza, se você pegar aí um aparelho de 5 anos atrás, certamente você vai ter até vergonha de utilizar esse aparelho. Muito embora ele possa te atender em várias funções, né? Mandar mensagem, SMS e efetuar ligações, né? Porém, as pessoas elas não levam para esse lado. Elas, né, por exemplo, a gente citando o caso aí do iPhone X, né? Tem pessoas que já começam a se sentir obrigados a consumir esse produto. Muitas vezes até tendo um aparelho bom em casa, né, que ainda possa atender os anseios que ele precisa. Então o resultado disso, gente, é que antes mesmo de aparentar qualquer problema, né, esses aparelhos aí que a gente falou, eles são substituídos por outros mais modernos em um período cada vez mais curto, porque a tecnologia evolui a passos cada vez mais largos, né? Então, paralelo a esses avanços aí, né, cada dia mais lançando aparelhos, equipamentos novos, o poder público e os consumidores, as empresas, elas devem buscar soluções para a destinação correta desses aparelhos obsoletos. Porque já que a população anseia em consumir produtos cada vez mais novos, modernos e atuais, com uma potência cada vez maior, o que tem sido feito com os aparelhos que elas utilizavam, né? Elas jogam no lixo, elas trocam, elas guardam, enfim. O que elas fazem com esses equipamentos? Né? Então esse é o primeiro ponto que a gente coloca para poder discutir, para poder refletir, né? Então olha só, vamos trazer aqui um panorama rápido sobre os resíduos eletroeletrônicos, tá? A gente costuma utilizar essa sigla aqui para se referir aos resíduos gerados pela tecnologia na nossa sociedade. Então, na década de 45, teve o boom das embalagens plásticas, né? Até então aqui, pessoal, as pessoas utilizavam sacolas, embalagem de metal, para ir ao supermercado, fazer compras, enfim, né? E aí, quando surgiu as embalagens plásticas, aquilo ali foi uma revolução. Então, todo mundo não queria mais utilizar os vasilhames de metal e passaram agora ali a utilizar as embalagens plásticas. E na década de 80, surgiam as sacolinhas de supermercado, que era diferente dessas embalagens plásticas, né? E aí, então, desde então,
começava ali uma produção massiva de um lixo que é altamente prejudicial ao meio ambiente. E paralelo a isso, né, aliás, um pouco depois dessa época, os resíduos eletrônicos começaram a fazer parte cada vez mais do nosso cotidiano, né? Hoje em dia as pessoas não param para pensar quando colocam um lixo numa sacolinha plástica, o tempo que aquele lixo vai demorar para poder se decompor, ou muitas vezes quais são os impactos que aquela sacolinha vai gerar no meio ambiente. Normalmente não se tem essa preocupação, né? Nós estamos num ponto que os resíduos eletrônicos, eles estão cada vez mais presentes nas nossas casas, né? A gente pega aí monitor de computador, às vezes um carregador de celular que não funciona, algumas pilhas, muitas vezes um liquidificador queimado, as pessoas simplesmente colocam no lixo, né? Como nós já falamos, o tempo de obsolescência é cada vez menor, de fato, e isso gerou um aumento muito grande de resíduos elétricos e eletrônicos no meio ambiente, né? Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens, né? A primeira delas aí mostra um resíduo eletroeletrônico descartado numa associação de catadores, né? Vocês podem perceber aí vários eletrodomésticos, uma série de equipamentos aí ligados à área de informática. Tem um ventilador aqui, não sei se vocês perceberam, né? Nessa figura central aqui, alguém descartou um monte de impressoras em via pública. Olha que horror. Né? Chegou simplesmente e derramou ali um volume imenso de impressoras, né? E nessa terceira aqui, é um lixão, não é? E dá para perceber nesse lixão aí um monte de resíduos eletroeletrônicos, tá? E aí você se pergunta, puxa, qual é o problema de descartar resíduo eletroeletrônico na natureza? Né? O que isso traz? O que isso implica na nossa sociedade, né, de certa forma? Então é isso que nós vamos discutir aqui logo em seguida, tá? É importante também a gente dar essa definição formal, segundo a literatura aí, de lixo eletrônico, ou resíduo eletrônico, ou e-lixo, né? Como o próprio nome indica, são resíduos provenientes de materiais eletrônicos. Eles também são conhecidos pela sigla, né? Ele também é conhecido pela sigla RAE ou REE. Então, só para a gente se situar aí, quando nós falamos de resíduos eletroeletrônicos, tá? Bom, são alguns exemplos aí de equipamentos que podem gerar lixo eletrônico, né? Então, veja bem, desses aparelhos aqui, listados aqui na tela, qual desses aqui vocês têm em casa, né? Muito provavelmente, eu me arriscaria a dizer todos eles. Talvez vocês não tenham rádio, né? Que é um aparelho já que praticamente não se tem mais utilizado, né? Já que hoje nós temos internet para quase tudo, né? E rádio, de fato, o que se tem utilizado é apenas de veículos, né? De carros. Mas computadores, tablets, monitores, teclados, né? Impressoras, câmera fotográfica talvez você não tenha, mas tem com certeza um celular que tira foto, né? Aparelho de som, lâmpadas, certamente você tem, televisor, geladeira, fogão, micro-ondas, telefones, celulares, carregadores, pilhas, baterias e vários outros fios, né? Então, olha só a quantidade de resíduos eletrônicos que são gerados nos lares diariamente, né? Porque esses produtos aí, eles se desgastam, eles se tornam obsoletos e muitas vezes o destino dele é o lixo, tá? Bom, então tá aí, né? Nós nos fizemos essa pergunta: por que os resíduos eletroeletrônicos são prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade? Então, antes de mais nada, gente, é importante lembrar que os equipamentos eletrônicos, para que eles, na sua composição, né, eles utilizam materiais de origem inorgânica, não é verdade? Não sei se vocês lembram lá da química inorgânica, mas alguns exemplos aqui: o cobre, alumínio, metais pesados, né, como mercúrio, cádmio, berílio, chumbo. Então, são materiais aí, gente, que realmente são extremamente prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. E nós vamos até ver aqui por quê, né? Eles podem sim comprometer o meio ambiente, porque de fato eles são muito poluentes, né? Esses materiais eles podem ser absorvidos pelo solo
e até mesmo pelos lençóis freáticos, né? E, na maioria dos casos, comprometem aí, sim, o equilíbrio ecológico, tá? Além de poluir o ambiente, o contato com esses produtos aqui, pessoal, pode também acarretar em diversas doenças para os animais que estão ali em contato com, muitas vezes, com esses produtos e até mesmo para os seres humanos, tá? Então, realmente é uma questão bem preocupante, porque é um resíduo que, além de ser prejudicial ao meio ambiente, ele demora centenas de anos para se desintegrar na natureza, tá? É um lixo que é diferente, por exemplo, de um lixo orgânico, que se torna matéria orgânica muito rapidamente, tá? Então, exatamente por isso que esse é o nosso ponto de partida, um impacto aí extremamente negativo, não é? Causado pela evolução das tecnologias na sociedade, que é a questão dos resíduos eletrônicos, tá? Eu trouxe para vocês aqui, gente, alguns dados sobre os resíduos eletrônicos, tá? Olha para vocês verem aqui, ó. Pesquisas apontam que com o aumento da globalização e do consumo, as pessoas tendem a trocar constantemente de aparelhos eletrônicos, é o que nós já falamos, né? O que gera aí, pessoal, olha esse número, cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônicos por ano no mundo, sendo que 10 milhões desses 50 milhões aí desse lixo é reciclado na China, né? Então falta aí ainda trabalhar um montante muito grande de lixo eletrônico em termos de reciclagem, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, então como é que vai fazer? Vai parar de produzir material eletrônico? Não, basta lembrar que existe o conceito de reciclagem. Então o que nós precisamos aí, nós vamos ver um pouco mais à frente, é dar o destino apropriado para esse resíduo eletrônico, tá? Olha só esse outro número aqui, gente. Cerca de 80% de todo o lixo eletrônico produzido pelos países desenvolvidos é transportado para os países pobres. Olha que coisa. É um aspecto que muitas pessoas às vezes acabam que não imaginam, né? Muitas vezes quem detém o poder da indústria de reciclagem são países pobres, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 300 milhões de aparelhos eletrônicos são descartados anualmente. E olha que interessante, 6 em cada 10 ainda estão em condições de funcionamento. Então, muitas vezes nesses países desenvolvidos, não é raro você encontrar um celular em bom estado de funcionamento, um celular bom que muitas vezes custaria 400, 500, 800 reais aqui no Brasil. Não é raro você encontrar um aparelho desse no lixo, funcionando em perfeitas condições. Então, olha só, né? 6 em cada 10 é um número realmente muito grande, né? Em estado e em condições de funcionamento. Então, por que esse número aqui? Se você parar para pensar, o que faz uma pessoa trocar de aparelho, sendo que o aparelho dela ainda está funcionando? É exatamente o anseio por consumir tecnologia de ponta, tecnologia mais moderna. E nem sempre é necessário fazer essa substituição, tá? Então é um ponto aí que a gente reflete sobre essa questão. Olha aqui alguns números, gente. Essa tabela, né? Ela foi elaborada pela FEAM em 2009. E olha que foi em 2009, né? Os números já, com certeza, já estão bem maiores. Olha só a produção anual brasileira de lixo eletrônico. Em 2009, era 678.960 toneladas de lixo eletrônico por ano. O acúmulo disso aqui, gente, de 2001 até 2020, estima-se que 22,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico foi produzido no Brasil. Só em Minas Gerais, a estimativa é 2,2 milhões de toneladas. Dá uma média anual de 3,3 quilos de lixo eletrônico por habitante. Olha para vocês verem, 3,3 quilos de lixo eletrônico por habitante. Tá? É lógico que isso aí é uma estimativa, né? Porque você deve estar se perguntando, mas eu não descartei nenhum lixo eletrônico esse ano, nem o ano passado, então como assim 3,3 quilos? É porque é uma estimativa, tá? E quais são as categorias
definidas para lixo, resíduo eletrônico. Resíduo eletrônico. A primeira delas são grandes eletrodomésticos. Geladeiras, máquinas de lavar, fogões, micro-ondas. Como assim, Eduardo? As pessoas jogam geladeira fora? Fogões, micro-ondas? Sim, elas jogam fora. Né? É um pouco difícil de acreditar, mas muitas vezes elas jogam fora até mesmo em bom estado de funcionamento. Muitas vezes para se livrar daquilo ali e ter um aparelho novo em casa. Né? Em seguida, nós temos pequenos eletrodomésticos, né? Aspirador, torradeira, facas elétricas, secador de cabelo, etc. Terceiro, nós temos equipamentos de informática. Equipamentos de informática, olha só. Computadores, laptop, impressoras, telefones celulares e fixos, carregadores, etc. Tá? Em seguida, a gente vê aí equipamentos de consumo, né? Televisão, DVD, vídeos, etc. Vem equipamentos de iluminação, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes, sobretudo agora no advento das lâmpadas LED, né? Muitas pessoas querendo trocar, colocar uma lâmpada mais moderna, mais econômica, acabam por gerar um volume maior de lixo eletrônico, tá? Bom, nós temos aí ferramentas elétricas e eletrônicas, né? Ferramentas elétricas e eletrônicas, serra, máquina de costura, ferramenta de cortar grama e outros equipamentos industriais aí. Nós temos brinquedos, né? Brinquedos também, carrinhos, jogos de vídeo, caça-níqueis, equipamentos esportivos, etc. É possível também encontrar aparelhos médicos, como resíduo eletrônico, né? Equipamentos de medicina nuclear, radioterapia, cardiologia, diálise, etc. Basta lembrar daquele episódio que ocorreu no Brasil, onde algumas crianças abriram uma máquina de raio-x e aí foram infectadas por uma substância altamente radioativa, né? Foi o maior acidente radioativo da história brasileira. Foi em decorrência de lixo eletrônico. Um lixo descartado aí, por aparelhos médicos, né? Que realmente chegou ao lixo e as pessoas pegaram aquilo ali, não sabiam o que era, abriram, né? Viram uma pedrinha bonita, né? Luminosa e tudo mais. Isso foi na década de 80, me parece. E aí até hoje essa região sofre, né? Com os efeitos devastadores da radioatividade, né? Eu não me lembro bem se foi césio ou urânio, mas enfim, né? Não vem ao caso aí. Mas realmente foi um episódio lastimável, né? Nós temos instrumentos de monitoramento e controle, né? Termostatos, detectores de fumaça, etc. E distribuidores automáticos, dentre outros, né? Balanças, produtos sólidos, contadores de dinheiro, de bebida, etc. Tá? Então, olha só, é uma diversidade muito grande, né, de resíduos eletrônicos que nós encontramos hoje na sociedade. Tá? Bom, nós falávamos naquela hora dos materiais que compõem os equipamentos eletrônicos no dia de hoje, né? E nós vamos falar rapidamente sobre algum deles aqui. Olha, o primeiro deles é o chumbo. E olha só, o chumbo muitas vezes é utilizado na soldagem de placas de circuitos impressos, né, de computadores, impressoras, monitores, etc. Né? O chumbo é um elemento extremamente perigoso, né? Ele pode causar aí danos ao sistema nervoso central, efeitos no sistema endócrino, e o chumbo também ele pode até mesmo afetar o sistema circulatório e rins. Então é um elemento realmente bastante perigoso para estar aí no lixo, né, infectando lençóis freáticos, em contato com pessoas, animais, etc. Tá? O mercúrio, então, nem se fala, né? O mercúrio é uma outra substância também extremamente perigosa, né? Estima-se que 22% do mercúrio consumido anualmente seja utilizado em equipamentos eletroeletrônicos. E o mercúrio ele é utilizado para termostatos, sensores, relés, equipamentos médicos, transmissão de dados, telecomunicações e telefones celulares, né? O mercúrio, gente, ele acumula-se facilmente nos organismos vivos, né? E realmente ele pode provocar efeitos crônicos em vários órgãos do corpo, sobretudo no cérebro, tá? Então é um metal líquido aí muito perigoso
para a saúde dos seres vivos. Ok, gente, esse foi o nosso primeiro panorama, né? Agora a gente vai falar rapidamente sobre reciclagem e energias renováveis, né? O que é reciclagem? Afinal de contas, o que nós devemos considerar a respeito do reuso de equipamentos, do descarte, né, desses materiais, e quais são as fontes de energia que nós devemos hoje, na nossa sociedade, buscar para ter aí, digamos que uma sustentabilidade mais apropriada, né? Eu trouxe aqui para vocês uma frase do famoso cientista, o Lavoisier, né? Tenho certeza aí que vocês já ouviram falar dele, né? Ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E de fato, essa é uma realidade, não é? E aí eu trouxe aqui para vocês, gente, um gráfico, né? Esse gráfico ele é do ano passado, que fala sobre o consumo de energia de um data center, tá? De um data center. Para quem não sabe, pessoal, um data center é uma central de processamento de dados, tá? É onde ficam ali os servidores, né, equipamentos de informática de alta capacidade, de alta potência, e que são acessados por uma quantidade muito grande de pessoas, tá? Tem aí como exemplo a Receita Federal. Vamos supor que no momento da declaração anual do imposto de renda, várias pessoas acessam os servidores da Receita Federal para realizar a sua declaração de imposto de renda, etc. Então, aqueles servidores ali, aqueles equipamentos, eles consomem um espaço físico grande, uma infraestrutura grande, e com certeza eles têm um consumo de energia também muito grande, tá? Então, olha para vocês verem aqui um dado muito interessante, né? Que apenas 50% do consumo de energia de um data center, ele é proveniente de equipamentos de TI. Né? E o restante? Bom, o restante, 10% dessa energia, são transformadores e outros equipamentos de energia sobressalente. Né? Apenas 3% dessa energia é de iluminação. E olha só um dado curioso, 37% da energia utilizada nesses data centers é utilizada para ar-condicionado. Né? Por que ar-condicionado? Porque os equipamentos de TI, eles geram, de fato, aqui muito calor, né? Muito calor. Então, esse calor, ele precisa ser compensado de alguma forma. Como? Através da utilização do ar-condicionado. Então, aqui, certamente, é um gargalo que precisa ser revisto quando nós falamos de sustentabilidade, sustentabilidade de TI verde, tá? Com certeza, essa energia que está vindo aqui, que está alimentando esse data center, ela está vindo de onde? De qual fonte? De qual origem? Não é? Então, esse é um ponto que a gente precisa falar, tá? Olha que interessante, gente. De todo a utilização de energia elétrica nos data centers, 10%, olha que número interessante, 10% aí da energia consumida nos data centers provém de serviço de Facebook, né? 7% de consultas do Google, né? Quase 8%, 3,27% YouTube, 2,53% Yahoo, apenas 1% Gmail, e aí outros números menores aí, que nos levam a pensar o seguinte: o que consome mais energia hoje das tecnologias, dos data centers, né? Certamente são serviços que não são tão essenciais para a sobrevivência do ser humano, né? Digamos assim, não é tão essencial quanto um e-mail, quanto um internet bank, né? Quanto uma navegação via GPS, etc. Então, olha que dado aí interessante, né? Consumo de energia médio de alguns data centers, dos mais famosos data centers aí do mundo, tá? Pessoal, para quem interessar saber mais detalhes sobre esse gráfico aqui, lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tem um material bem mais completo, mais detalhado, e nós vamos trabalhar esses dados aí com algumas atividades avaliativas também, tá? Ok. Bom,
Tipos de energia renováveis. Nós temos hoje, gente, uma infinidade de tipos de energia renovável. Antes de mais nada, o que é uma energia renovável? O que difere, né? Uma energia renovável de uma energia não renovável. Bom, o próprio nome já diz. Uma energia não renovável é uma energia que tem fim, né? É uma energia onde a sua fonte, a sua origem, ela é esgotável, tá? Já as energias renováveis, a sua fonte, a sua origem, ela provém de situações renováveis, ou seja, você pode utilizar aquela energia e aquela energia ela vai existir, entre aspas, para todo sempre, né? Como, por exemplo, energia solar, né? Nada a ver você instalar um painel de energia solar e usar toda a energia do sol até a energia do sol acabar. Isso não existe, né? Então, é uma energia que nós podemos considerar renovável. E nós temos aqui hoje uma série de tipos de energia renovável, né? Nós temos a energia solar, cada vez mais crescente aí nas empresas, até mesmo nas residências, né? Nós temos a energia eólica, que é proveniente das forças do vento. Nós temos a energia de biomassa, onde a queima de produtos biológicos, né, o processamento de produtos biológicos gera energia. Nós temos energia hídrica, né, vem aí que aproveita a força das correntezas. Nós temos energia advinda de ondas, né, de marés, energias geotérmicas que aproveitam a energia do núcleo da Terra, energias químicas e várias outras fontes de energia renováveis, tá? A boa notícia, pessoal, é que hoje os maiores data centers do mundo, né, a Google, a Apple, etc., elas planejam utilizar apenas energias renováveis em seus data centers de maneira 100% de energia renovável, tá? E um dado interessante é que os gastos com energia em data centers, eles aumentam 10% ao ano. Isso significa que as pessoas estão buscando economizar e, com isso, trocar as fontes de energia não renováveis por energias renováveis, tá? Um grande exemplo disso aqui, ó, eu trouxe essa imagem para vocês. Aqui nós temos uma grande área de painéis de energia solar da Apple, né, localizado lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Só para exemplificar, aí, né, a Apple hoje ela já se declara como uma empresa 100%, que utiliza 100% de energia renovável nos seus data centers. Tranquilo? Vamos lá. Bom, e falando em reciclagem, gente? Reciclagem, né? Hoje, reciclagem, nós temos postos de coleta que recebem esses equipamentos, né? Esses equipamentos que não podem ter como destino final o lixo comum, né? Então, cada vez mais aí, postos de coleta, né? Desses equipamentos que não servem mais. Muitas pessoas trocam, né? Trocam por outra coisa, né? Trocam um micro-ondas usado ou quebrado, vende por um preço muito mais barato, né? Os famosos desapegos, né? Então as pessoas têm buscado atingir aí esse hábito, né? Lembra-se dos hábitos que a gente falou. Então, falando até em hábitos, né? O governo, órgãos públicos, né? Órgãos privados, empresas e até mesmo os consumidores, eles estão adquirindo novos hábitos para trabalhar com os resíduos eletrônicos, tá? Antigamente, logo no início, eles eram descartados de maneira normal. Hoje não, hoje tem uma série de políticas, né, que eles estão buscando justamente para poder alcançar o que se chama de responsabilidade socioambiental, né? Então, o que nós falamos aqui é que a reciclagem desses materiais presentes nos resíduos eletroeletrônicos, hoje é a opção mais viável para trabalhar com esse lixo, tá? É a reciclagem. É um aspecto que, de fato, é a melhor maneira de tratar com esse resíduo, tá? E aí esses produtores, né, importadores, poder público, consumidores, são responsáveis pela proteção do meio ambiente. Para quê? Para justamente primar pela preservação, né? Não só para gerações presentes,
mas também para gerações futuras, conforme preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui eu abro um parêntese, pessoal, para falar para vocês que nós temos também lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem um material muito interessante que fala dessa política. É uma série de diretrizes que fala sobre como as empresas devem descartar os seus resíduos sólidos de uma maneira adequada, não só empresas, mas também consumidores desses equipamentos aí, tá? Com ações de gerenciamento ambientalmente corretas desses resíduos, nós podemos agregar valor ao que até então era considerado lixo. Então, muitas vezes, a gente conhece aí, como exemplo, várias empresas que compram lixo eletrônico e extraem várias peças e vendem para empresas especialistas em reciclagem, ou seja, está gerando até mesmo uma fonte de renda ali, movimentando a economia com o que antes era considerado lixo, tá? Então, dois aspectos positivos, né? Gera renda e protege o meio ambiente desse resíduo eletrônico aí, tá? Por fim, gente, nós vamos falar rapidamente aí agora sobre legislação ambiental, né? Quais são as normatizações que nós temos hoje em termos de sustentabilidade, TI verde, etc. O que a gente tem aí, né? Em termos de legislação ambiental na área da informática. Então, olha só, gente. Vocês puderam observar aí que o Brasil, né, apesar de ser uma das maiores economias aí entre os países subdesenvolvidos, é o país que mais gera lixo eletrônico no mundo, tá? Dados aí da PNUMA, que é o Programa da ONU para o Meio Ambiente, apontam que o Brasil descarta anualmente cerca de 97 mil toneladas métricas de computadores. Olha a quantidade de computador que é descartado no Brasil. 2,2 mil toneladas de celulares. Pense, né, na quantidade. Então, se você fizer uma conta rápida aí, hoje os celulares aí, eles chegam a pesar aí 100 gramas, 150 gramas, né? Então, pega 2,2 mil toneladas e divide por 100 gramas. Você vai ver quantos celulares são descartados anualmente no Brasil, tá? E 17,2 mil toneladas de impressoras, ou seja, é muita coisa que é descartada aí, tá? Será que precisava ser descartado mesmo, né? E já que é descartado, qual é o destino desse lixo, não é? Segundo a ONU, em 2014, o Brasil produziu 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico, tá? Esses valores aí são assustadores e, portanto, devemos nos conscientizar que seus danos aí, né, de tudo isso de todos os impactos negativos que esse lixo eletrônico traz, e de fato começar a ter uma postura ética e responsável com o descarte correto dos produtos eletrônicos, sejam os fabricantes ou os consumidores, não é? Então é necessário aí, mais do que nunca, trabalhar políticas para tratar desses resíduos. Bom, nós temos aí uma série de legislações, né? Nós já falamos aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Nós temos várias legislações estaduais e nacionais, né? Que trabalham nesse sentido aí. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o trecho de uma lei estadual, né? A lei número 13.576/09, de São Paulo, né? Olha só o que essa lei fala aqui. Artigo 1º. Os produtos e os componentes eletroeletrônicos considerados lixo tecnológico devem receber destinação final adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. É o primeiro artigo dessa lei. Olha o que ele fala aí, tá? Parágrafo único. A responsabilidade pela destinação final é solidária, ou seja, é compartilhada entre as empresas que produzam, comercializem ou importem produtos e componentes eletroeletrônicos, tá? É um exemplo aí de uma lei estadual, né, que tem validade no estado de São Paulo, que trata sobre o descarte, né, de componentes eletroeletrônicos aí, tá? Só como exemplo
de legislação ambiental e resíduos eletroeletrônicos, tá? Nós temos aí várias outras normatizações, né? Um exemplo dela é a RoHS, né? A Restriction of Certain Hazardous Substances, ou restrição de certas substâncias perigosas. Essa diretiva, gente, ela é europeia, não é lei ainda, né? Ela não é lei ainda, mas é uma espécie de diretiva e vale na Europa. E essa diretiva ela proíbe que certas substâncias perigosas sejam usadas no processamento de fabricação de produtos, né? Então ela proíbe aí, ela proíbe o cádmio, ela proíbe o mercúrio, cromo, éteres, chumbo e alguns outros derivados desses elementos. Então é uma diretiva europeia que proíbe realmente a utilização, seja no produto ou no processo de fabricação de produtos eletrônicos, tá? Essa RoHS, ela é também conhecida como a lei sem chumbo, a lei do sem chumbo, tá? Lead free. Mas essa diretiva também trata dessas outras 5 substâncias. Então, se vocês ouvirem falar, lei do sem chumbo, a gente já pode ter em mente que é uma diretiva, né? Apesar de ser chamada de lei, ainda é uma diretiva, que trata da proibição desses elementos na fabricação e na utilização de componentes eletrônicos. Tranquilo? Nós temos também a EPA, né? A agência aí de proteção ao meio ambiente dos Estados Unidos. Essa agência ela define redução de fonte para qualquer prática que reduza a quantidade de qualquer substância poluente ou contaminante perigoso que entre em qualquer fluxo de resíduos, ou seja, liberado no meio ambiente, incluindo emissões fugitivas, antes da reciclagem, tratamento ou disposição. O que é isso? Essa agência ela regulamenta que, mesmo que os produtos não utilizam produtos agressivos ao meio ambiente, o descarte desses produtos ele também deve ser feito de maneira responsável, de forma que também não agrida o meio ambiente, porque muitas vezes as pessoas pegam um lixo eletrônico, extraem a parte que vale dinheiro, né, como por exemplo prata, das placas aí de circuitos, placas, etc. E muitas vezes o que sobra é descartado de maneira inadequada, né? Então, essa agência aí, ela tem uma série de diretivas que regulamenta isso. Não sei se aí entre vocês tem uma pessoa mais antiga na informática, né? Digamos assim, a gente fala antiga, né? Experiente, mas certamente a pessoa que reconhecer esse símbolo aqui, ela realmente já tem uma experiência maior em informática, né? Os computadores de antigamente, quando a gente ligava, aparecia esse símbolo aqui, para mostrar que aquele equipamento ele foi fabricado de acordo com as normatizações da Agência de Proteção ao Meio Ambiente norte-americana, dos Estados Unidos. Ok? Então aqui são só alguns exemplos, gente, de normatizações que a gente tem, né? Nós temos aí, decretos, nós temos legislação estadual, nós temos legislação federal, nós temos diretivas, nós temos boas práticas e uma série de outros elementos aí que nos ajudam a lidar com os resíduos eletrônicos, tá? Bom, o que nós temos daqui para frente, né? Novas tecnologias e o meio ambiente. Então, olha só, pessoal, surge aí o termo TI verde, né? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar nesse termo aqui. O TI verde é um conjunto de práticas que visa aí alcançar uma eficiência máxima no que diz respeito à proteção do meio ambiente, na utilização de equipamentos da área de TI, da área de informática, tá? E são 5, pessoal, os pilares que compõem o termo TI verde, tá? O primeiro deles é a eficiência energética, né? Passando aí pelas boas práticas do lixo eletrônico, né? Em seguida, a gente fala de gestão sustentável dos equipamentos e serviços de tecnologia, né? Temos aqui redução dos impactos ambientais. E por último, para aqueles que seguem todos esses elementos aqui, as certificações, né, que vão garantir
que aquela empresa ou aquela entidade realmente é uma empresa que se preocupa com o termo TI verde e sustentabilidade, tá ok? Então as tendências para hoje, gente, que nós temos são as seguintes, né? A primeira delas no que diz respeito à virtualização de servidores e serviços de TI. Né? Como assim? Antigamente, né, nos data centers que a gente tinha lá, os data centers de até alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, nós tínhamos a seguinte situação: um servidor para o serviço A, um servidor para o serviço B e um servidor, um equipamento, um computador de grande porte para o serviço C. E na maioria das vezes, esses servidores, eles não eram utilizados em sua totalidade, né? Muitas vezes eles utilizavam 20% ou menos da sua capacidade. E isso aqui, pessoal, gerava um consumo de energia muito grande, né? Um consumo muito elevado de energia. E com a questão da virtualização, não. Hoje, com a virtualização, eu vou escrever aqui, para ficar mais fácil a gente elucidar. Com a virtualização, não, nós temos um único servidor e dentro desse servidor nós temos vários serviços virtualizados. Com isso, eu vou ter um decréscimo do consumo de energia, né? E isso aí vai fazer com que eu consuma menos energia, com que o data center consuma menos energia. Então, a virtualização hoje, ela é tendência, tá? Ela é tendência, a virtualização. Não só de servidores, de serviços, mas também de vários outros pontos, até de redes, de telecomunicações. Hoje a gente consegue virtualizar muita coisa, tá? Nós temos a questão do descarte apropriado e recicláveis, ou seja, o que é tendência? É a preocupação com o descarte adequado para empresas especialistas que recolhem os resíduos eletrônicos, né? Sobretudo resíduos da área de informática, tá? As empresas estão buscando cada vez mais fontes de energia renováveis, né? Principalmente a questão das energias solares, energia solar. Um outro ponto muito importante que está presente cada vez mais nas empresas é a questão do papel, né? As empresas estão buscando cada vez mais não utilizar papel, e sim os serviços de digitalização de documentos. Nós estamos vendo aí em várias áreas da sociedade uma tendência cada vez maior de utilização de serviços eletrônicos, né? Vamos pegar como exemplo aí a justiça brasileira, né? O surgimento de processo eletrônico, assinatura digital e uma série de outras coisas, né? Então, além de facilitar o acesso à informação, tem um impacto muito grande na questão da redução da produção de papel, que é uma atividade extremamente perniciosa para o meio ambiente, tá? Nós estamos tendo aí cada vez mais processadores mais eficientes, ou seja, que consomem menos energia e entregam maior desempenho, né? Então são processadores mais tecnológicos, né? Menos energia e mais processamento. Isso faz com que a gente utilize menos energia, não é? Então, só para vocês terem ideia, há alguns anos atrás, houve uma missão espacial em que se precisava de um poder de processamento muito grande para enviar esse módulo espacial, colocá-lo em órbita e utilizar o que se pretendia fazer através da computação. E naquela época, os processadores, como eles não eram tão eficientes quanto hoje, né, questão de 10, 15 anos atrás, a solução encontrada foi mergulhar aqueles processadores numa solução de nitrogênio, né? Eduardo, por que o processador esquenta? Porque ele efetiva bilhões e bilhões de cálculos matemáticos por segundo, conforme a corrente elétrica passa por ele. Então isso faz com que ele, de fato, ele consuma mais energia numa potência cada vez maior aí, né? Então, graças
aos processadores multinúcleo, né? Aos cores da vida aí, core 3, 5, etc. Nós temos núcleos e esses núcleos eles são utilizados na medida que o computador necessita, né? Então, eu utilizo o núcleo 1, depois é utilizado o núcleo 2, depois utilizado o núcleo 3 e os outros núcleos eles permanecem desligados, o que faz com que haja aí uma economia de energia, tá? Nós temos também a busca pela autonomia de baterias, ou seja, baterias menores e com autonomia cada vez maior. O que é autonomia, Eduardo? O tempo de utilização, né? O tempo que ela consegue prover energia em um bom estado. E por fim, a questão da durabilidade de equipamentos e vida útil. Então, hoje, os equipamentos eles têm uma vida útil muito alta, mas é necessário refletir se de fato é preciso trocar esses equipamentos, né? Já que eles têm uma vida útil longa, qual a necessidade de eu trocar um computador que me atende para comprar um novo? Um celular da mesma forma, não é? Então, nós temos aí equipamentos cada vez mais duráveis, né? A indústria aí, algumas empresas pretendem fabricar equipamentos que realmente possam atender por um tempo maior seus consumidores. Do outro lado, infelizmente, nós temos empresas que propositalmente geram uma necessidade de substituir os equipamentos, né? Às vezes o celular, o computador fica lento, fica travando, e aquilo ali às vezes é proposital justamente para o cliente buscar a troca daquele equipamento ali, né? Enfim, uma série de outras situações que a gente encontra aí no mercado. Tranquilo? Bom, gente, como reflexão, perguntas e respostas, deixo para vocês o seguinte: cite pelo menos 4 pontos em que as empresas, governo e cidadãos podem praticar a sustentabilidade e a TI verde em prol do meio ambiente, né? Se alguém perguntasse para você, olha, fulano, como que nós podemos começar hoje a exercer uma computação informática de maneira sustentável em favor do meio ambiente, né? Quais são? Cite aí 4 pontos práticos que possam ser colocados na prática, né? Vamos lá? Vamos tentar responder aí essas questões? Bom, trago aqui como resposta 4 pontos. Primeiro, proporcionar o descarte, né? Aqui houve um errozinho aqui, né? Um descarte apropriado dos equipamentos e resíduos eletrônicos gerados tanto na sua residência quanto na empresa que você trabalha ou preside, tá? Segundo, buscar fontes renováveis de energia, né? Não seria possível talvez largar a energia elétrica ou a energia que vem de combustíveis fósseis e trocar por energia solar, né? Optar por equipamentos que utilizam menos energia, né? E por fim tentar substituir ou otimizar fluxos e processos que gastam muito papel por formatos digitais. Já é um ótimo começo para você praticar a TI verde e a questão da sustentabilidade no meio, na sociedade na qual você está inserido, tá ok? Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso conteúdo da semana 3, né? A questão da sustentabilidade, TI verde e meio ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de nos contactar no ambiente virtual de aprendizagem. E lembrando sempre, não deixe de realizar as atividades, não deixe de ler os materiais complementares, porque o seu sucesso nessa disciplina vai depender muito da sua dedicação, do seu esforço e da sua participação, tá? Nos vemos aí na semana 4 e até a próxima. Tchau, tchau.